Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 16 de dezembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 12 de TV do ano 5782. Estamos hoje completando 101 dias deste ano e, portanto, estamos aí andando em frente, em marcha, como é realmente ordenado para os que buscam e confiam no soberano dos mundos, Hashem, o único Deus, o único Salvador, o único Criador de todas as coisas. Aquele que é um e único, indivisível, significa que ele não é dois nem três, incorpóreo, que ele não se incorpora num corpo humano para se revelar. Deus, ele é Ein Sof, ele é o infinito, ele é a força, a luz, a energia infinita. Portanto, não tem como ele se incorporar num corpo humano para se manifestar aos homens. Por isso, Moshe disse no Monte Sinai, diante de todo o povo israelita: vistes sinais, não a Deus. Ouviste a sua voz, mas não vistes a Deus. Vistes os sinais da sua presença, trovões, relâmpagos, o monte fumegava, a nuvem de glória. Vistes e sentistes o som da sua voz, o tremor pela sua presença ali no Monte Sinai. Então, portanto, não fareis nenhuma imagem ou escultura, porque não vistes absolutamente nada. Interessante que o povo israelita, Moshe, no Monte Sinai, não viram em absoluto nenhuma imagem de Deus. E interessante que depois os povos criaram tantas imagens de Deus, cada uma diferente da outra, Então é interessante isso, porque quem testemunhou mais de 3 milhões de pessoas que presenciaram a manifestação de Deus no Monte Sinai, não viram absolutamente nada sobre a imagem de Deus. Portanto, ele é Ein Sof, e não fareis nenhuma imagem, nenhuma escultura, E, portanto, não há como fazer, porque ninguém viu a Deus. Então, toda e qualquer imagem ou algo semelhante simplesmente é fake news. Não é verdade. Então, por isso, Ein Sof, o infinito, tem para nós realmente a sua graça bendita. E é por isso que nós estamos aí, em A Tarde com a Torá, no estudo semanal da Parashá, que é exatamente nesta semana, Vairi, e ele viveu, referindo-se a Yaakov, ele viveu 17 anos no Egito. E esta é a última porção do primeiro livro dos 5 livros da Torá, os 5 primeiros livros, das Escrituras. Então, portanto, esta semana vamos concluir o primeiro livro, E Baruch Hashem por isso daí. Daqui a pouco vamos lá para a nossa quinta leitura. Hoje nós estamos na nossa quinta aliá. É o 5º dia da semana, é o 5º dia do Shabat. Então, daqui a pouco a nossa quinta leitura. Hoje nós estamos aí a 101 dias do ano 5782 e a sabedoria, a palavra de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, para hoje é. Então esse é o recado de Deus, aliás, esse é o recado do Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, a cada um de nós na tarde de hoje, que diz assim: sempre há esperança. Mesmo quando você faz tolices, mesmo quando você acha que está tudo uma bagunça na sua vida, a questão é o seguinte: mesmo assim você não tira o controle dele, o controle de Deus. Depois que toda a poeira baixar, você estará exatamente no lugar e da maneira que ele, o Eterno, planejou no início da criação. Portanto, sempre há esperança.
Essa é uma palavra que o Rebbe Menachem Mendel traz para nós, exatamente para que nós não venhamos entrar em desespero. Que não venhamos entrar aí naquela questão ou tudo ou nada, né? Bom, já que está mesmo uma desordem, uma bagunça total, então eu vou acabar de fazer o que dá na telha e der no que der. Não, não é isso. O que o Rebbe quer dizer para nós é que sempre há esperança. Nós cometemos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas tolices, né? E principalmente quando nós confiamos em Deus, nós que acreditamos em Deus, e muitas vezes nessas nossas falhas, né? Nós entramos, muitas vezes a pessoa chega a pensar, né? Não tem jeito para mim. Então aquele negócio é tudo ou nada, ou vai ou racha, ou 880. E por aí afora vai as várias expressões que as pessoas dão, né, no sentido de que der na telha eu vou fazer, porque não tem jeito para mim. E não é real isso daí, né? A partir do momento que nós cremos em Deus, nós precisamos realmente ter a consciência divina de que nós somos finitos, mortais e falhos. Nós não somos perfeitos. Porém, nós só precisamos discernir exatamente os nossos erros conscientes e inconscientes, os nossos erros voluntários e os nossos erros involuntários. Os nossos erros inconscientes e involuntários é mais rápido de nós reiniciarmos o procedimento diante de Deus e diante do nosso próximo. Quando nós erramos de forma consciente, voluntária, então o nosso retorno é um pouco mais difícil. Por quê? Porque nós fizemos de forma consciente. E ao fazermos de forma consciente, é como se nós estivéssemos aí lançando, de uma certa forma, um desafio para com Deus. E isso não é bom, obviamente, para nós, né? Então, para que haja um reinício, uma reconciliação, quando nós de fato fazemos, né, os nossos erros de forma voluntária, espontânea, como se fosse um desafio a Deus, então aí o processo é um pouco mais demorado, porque vai precisar realmente de nós consertarmos estragos que porventura fizemos, danos que nós porventura causamos ao próximo, ou algo semelhante, para nos corrigirmos com o próximo, para em seguida nos corrigirmos com Deus, né? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado nessas questões, né, de errarmos de forma voluntária e de forma involuntária. Então, agimos de forma involuntária, né, a Teshuvá, ela faz o seu processo rapidinho. Quando é voluntário, porque eu quis fazer, eu quero fazer, eu gostei de fazer, aí é um pouquinho mais demorado, porque vai exigir mais de você, mais renúncia do seu ego, mais renúncia do seu eu, mais renúncia realmente das suas paixões carnais. E aí você tem que entrar realmente num desafio consigo mesmo, de forma mais abrupta, mais chocante, vamos assim dizer. Então, é importante nós estarmos conscientes disso. De uma forma geral, né, de uma forma, aliás, geral não, de uma forma 100% correto e certo, é que tudo está no controle de Deus. E como diz o nosso Rebbe, depois que a poeira baixar, você estará exatamente no lugar e da maneira que Ele já planejou desde o início da criação. Ou seja, quando Ele criou todas as coisas, Ele sabia exatamente que nesse momento você estaria em A Tarde com a Torá, que estaria assistindo A Tarde com a Torá, que estaria em conexão dessa forma. Então, dentro desse aspecto, o que nós temos aí? É que Deus está no controle de tudo e nós precisamos acreditar e confiar nessa realidade, para que o nosso temor a Deus, a nossa confiança a Deus, a nossa reverência a Deus, a nossa obediência a Ele seja cada vez mais espontânea e de uma forma mais real no nosso dia a dia. Então, a conclusão do nosso Rebbe, o nosso professor, o nosso mestre,
da nossa geração é esta: sempre há esperança. Por isso significa não desista. O que significa isso? Não desista de você mesmo. Não desista de você. Deus o ama muito mais do que você imagina. Então não desista de você, sempre há esperança. Então por isso, né, realmente buscar a Deus, invocar a Deus, clamar a Deus é essencial para nossas vidas. E principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Tempos de incertezas, inseguranças, tempo em que nós vemos aí aqueles que são chamados, né, que estão para governar sobre os povos, estão mais pensando em si mesmo e mais oprimindo o povo e tentando escravizar o povo. Momentos conturbados que nós estamos aí, né, em que os governantes, eles apresentam os seus bezerros de ouros, né, dizendo que isto é solução para você, que isto é salvação para você, e através do medo, das ameaças, eles vão dominando as pessoas, os povos, e as pessoas e os povos vão se dobrando, se prostrando diante do seu bezerro de ouro. Então, portanto, sempre há esperança. Só Deus, que está acima de tudo e de todos, que é a nossa verdadeira esperança e o nosso verdadeiro socorro. Confiando nele, fique tranquilo, ele vai te proteger. É só fazermos aquilo que é do seu agrado e seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta. Ok, Baruch Hashem? Vamos em frente então. Nós estamos aí na nossa quinta aliá, né? No capítulo 49 de Bereshit, né? Então, o nosso shalom hoje vai para a Eliana Ferreira e a Rebeca Lobato, né? Não tenho as cidades delas. A Sônia Maria Salgado, da cidade de Viamão, Rio Grande do Sul. A Liliane Basco, da cidade de Shangri-La, em Alabama, Estados Unidos. E a Thaís Chave Anguiste, né? Se não me engano, acho que é isso que se pronuncia, né? Da cidade de Laguna, Santa Catarina, estado de Santa Catarina. E nós estamos aí com o Arthur Junqueira, da cidade de Agudos, a nossa região aqui, né? Shalom, shalom, né? Para o Augusto e família aí, ok? Baruch Hashem. Então, a nossa quinta leitura hoje, da nossa paraxá semanal, está no capítulo 49, né? E do verso 19 ao verso 26, nós temos aí a continuação das bênçãos, né? Que Iaco está colocando, né, sobre os seus filhos. Ontem nós paramos com a bênção, né, que Iaco deu a Yehudá, e então nós ficamos devendo, né, a leitura dos demais da aliá de ontem. Então nós vamos aqui rapidamente falarmos das demais bênçãos, né, no capítulo 49, verso 13, que é a tribo de Zebulum. Então, né, a tribo de Zebulum habitará à beira dos mares da terra prometida. Estará constantemente ocupada em seu porto, onde se carrega e descarrega a mercadoria de seus navios. Doará parte de seus ganhos para sustentar os eruditos da Torá da tribo de Isahar. Sua fronteira norte chegará a Sidom, né? A tribo de Isahar suportará firmemente os rigores do estudo da Torá, como um jumento de ossatura forte. Suporta firmemente a sua carga. Estudará assiduamente, renunciando às comodidades da vida luxuosa, de maneira semelhante a um jumento de carga que, por não ter estábulo fixo, só repousa entre as cidades ao longo de suas jornadas. Escolherá lugar para a folga na terra prometida, que é boa, apropriada para produzir frutos em abundância, e uma terra que é aprazível. Curvará seu ombro para aceitar a carga do estudo rigoroso da Torá, e assim cumprirá seu dever para com as outras tribos como trabalhador leal, elaborando decisões legais e calculando quando intercalar o ano. Porém, quando chegar a hora de travar guerra, curvará seu ombro
para pegarem armas de batalha, porque mora na fronteira e subjugará o inimigo, fazendo dele um servo pagador de tributo. Verso 16, a tribo de Dan vingará seu povo de seus inimigos. As outras tribos de Israel se unirão atrás dela. Essa profecia se realizou com Sansão, que venceu os filisteus. Por meio desse líder, a tribo de Dan vingará seu povo, tão habilmente como o fará a mais distinta das tribos de Israel, e Judá sobre o rei de sua tribo. O rei a Iacov, e aqui se referia profeticamente, sem sombra de dúvidas, a David. A tribo de Dan seja para seus inimigos como serpente na estrada, víbora no caminho, mordendo o calcanhar do cavalo, para que o cavaleiro caia do cavalo para trás e morra, sem que a serpente jamais o tenha tocado. Essa profecia também se cumpriu com Sansão, pois quando ele derrubou o templo de Dagon, os que estavam em cima do telhado caíram e morreram, sem que Sansão jamais os tivesse tocado. Quando previu que Deus teria de restituir a força perdida de Sansão, para que ele conseguisse derrubar o templo, Iacov rezou: espero tua salvação, ó Deus, né? Então essa passagem aqui de Sansão está lá no livro de Juízes, capítulo 16. Então aqui nós encerramos a aliá de ontem, com essas bênçãos, e a aliá de hoje, né, a quinta aliá, vamos dar continuidade aí à parte final da tribo de, aliás, a tribo de Gad, né, que começa hoje, e vamos até o versículo 26. Verso 19 do capítulo 49. Embora o próprio Gad talvez seja fraco, seus descendentes serão valentes. Tropas marcharão da tribo de Gad e voltarão por seus mesmos caminhos depois de vencer seus inimigos, sem sofrer nenhuma baixa. Essa profecia se realizou com os homens da tribo de Gad, que depois de tomarem posse de sua herança ao leste do rio Jordão, acompanharam as outras tribos à margem ocidental e as ajudaram a conquistar e colonizar seus territórios, só retornando às suas próprias terras depois disso daí, né? Então Gad, ele não entrou propriamente dito dentro da terra prometida, ficou ali às margens do rio Jordão, mas ele entrou junto com as demais tribos para guerrear contra as 7 nações ali existentes, e depois que o povo se estabeleceu e começou a plantar, aí ele retorna às suas terras para fazer a mesma coisa. Verso 20, depois do território da tribo de Asher, provirão os alimentos mais deliciosos, porque sua terra será abençoada com diversas oliveiras, cujo azeite se utilizará no preparo da comida. Portanto, essa tribo fornecerá as iguarias do rei. O fruto nascido no território da tribo de Naftali amadurecerá tão velozmente quanto um veado solto. Por isso, a tribo de Naftali será aquela que dedica palavras de louvor e agradecimento a Deus. Quando chegar a hora de guerrear, a tribo de Naftali correrá para travar batalha tão velozmente quanto um veado solto. Por essa ajuda decisiva no combate, o comandante do exército será aquele que dedica palavras de louvor e agradecimento a Deus. Essa profecia se concretizou quando 10.000 homens da tribo de Naftali rapidamente atenderam ao chamado de Débora e Baraque para lutar contra Sisra, e Débora compôs um cântico de louvor depois que a batalha foi vencida. Está lá no capítulo 4 do livro de Juízes, né? Então, nos dias de Débora, está aí essa profecia se cumprindo com referência à tribo de Naftali, Débora e Baraque. Mesmo o próprio Naftali se revelará tão ligeiro quanto um veado solto,
oferecendo belas palavras, tão logo surja a necessidade. Essa profecia se cumpriu quando os filhos de Iacove, chegando a Hebrom para sepultá-lo, enviaram Naftali para buscar a escritura de propriedade da gruta de Marpelá, como nós veremos ali na frente no capítulo 50 de Bereshit. Verso 22 do capítulo 49, Iosif é um homem encantador, encantador ao olho. Sei que as moças egípcias costumavam andar ao longo da muralha para fitar a sua beleza. Quando encontrei meu irmão Esav, Iosif colocou-se na frente de Rachel, sua mãe, e ergueu-se à estatura máxima para protegê-la do olho cobiçoso do seu tio Esav. Como recompensa por ter se erguido à sua máxima altura para proteger a mãe, ele ergueu-se à grandeza como vice-rei do Egito. Assim seu encanto tornou-se conhecido, e sempre que ele saía para supervisionar os negócios do país, as moças egípcias costumavam andar ao longo da muralha para fitar, contemplar a sua beleza. A descendência de Iosif será tão fértil quanto uma videira plantada junto a uma fonte. Será tão fértil que duas tribos, ambas comparáveis em tamanho às outras tribos, provirão dela. No entanto, será imune ao olho mau. Então, Iosif e as duas tribos que provêm dos seus filhos, Menaxê e Efraim, serão protegidas. Eles serão imunes ao famoso olho mau, olho gordo, etc. Os irmãos de Iosif amargaram sua vida e tornaram-se seus agressores. Eles odiaram-no, embora fossem seus irmãos, destinados a dividir minha propriedade com ele, zombando dele com suas línguas afiadas como flechas. Potifera e sua mulher amargaram sua vida também, acusando-o falsamente e encarcerando-o. Sua profecia a respeito de seus irmãos realizou-se porque ele confiou na força de Deus. Seu poder estabeleceu-se oficialmente quando adornaram um dos braços de suas mãos com o anel de ouro do faraó por ação divina. O poderoso de Iacove, que sustenta o povo de Israel. Desde então ele tornou-se pastor de seu pai, que sou eu, diz Iacove, o fundador do povo de Israel, provendo ao meu bem-estar. Ele merece grandeza ainda porque, quando foi seduzido pela mulher de Potifera, seu órgão procriador foi contido por sua resolução súbita de não pecar, e seu sêmen milagrosamente dispersou-se através dos dedos de sua mão. Falando diretamente a Iosif, Iacove prosseguiu: pudesse resistir a ela graças ainda à ajuda que recebesse do Deus de teu pai, que te ajudará continuamente no futuro. Ele te auxiliou, porque teu coração permaneceu com ele, o Todo-Poderoso, fiel a ele, quando ela tentou seduzir-te. Ele te abençoará com bênçãos de orvalho do céu nas alturas e bênçãos de fontes que manam das profundezas que jazem abaixo, bem como com bênçãos de inseminação fértil para a tua descendência masculina, de ventres que não abortam para a tua descendência feminina. As bênçãos concedidas por Deus a mim, teu pai, excederam as bênçãos que ele concedeu a meus antepassados, pois quando Deus só abençoou Abraão para que herdasse a terra de Israel, e depois repetiu a mesma bênção para Isaac, ele me abençoou para que eu me espalhasse além de suas fronteiras, até os limites extremos dos montes eternos. Foram essas as bênçãos que minha mãe desejou que eu recebesse. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de Iosif,
sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Amém e amém. Ok, aqui nós encerramos a nossa quinta aliá, né? Com os comentários de Rashi, né? No sábado, no 7º dia da semana, no sagrado dia do Shabat, nós vamos trazer uma palavra sobre estas bênçãos que Yaakov fez através da Hassidut Chabad, através dos ensinamentos do Chabad, né? De forma bem resumida, o significado dessas bênçãos das 12 tribos. Então nós estaremos trazendo no Shabat, no encerramento da nossa Parashá e no encerramento do nosso livro de Bereshit, né, o que os nossos sábios, né, do Chabad falam para nós de forma bem resumida, sucinta, né, esses valores espirituais e dentro do mundo físico, materialista, o significado deles de forma para se gravar mais facilmente, ok? Então é isso daí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, falando sobre essa nossa paraxá aqui, ele nos fala sobre, aliás, na nossa aliá, a leitura de hoje, a nossa quinta leitura. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala assim: em suas bênçãos, Yaakov compara algumas tribos animais selvagens, por exemplo, Yehudá a um leão, Beniamim a um lobo, e etc. E outras a animais domésticos, por exemplo, Isahar a um burro e Yosef a um touro. As tribos comparadas a animais selvagens são caracterizadas pelo amor apaixonado por Deus, né? Aquele amor quente por Deus, né? E um anseio de escapar da existência material para apegar-se a ele. As tribos comparadas com os animais domésticos, que têm por natureza a aceitação obediente do trabalho que lhe é determinado. Então aquelas tribos que têm, através das bênçãos de Yahvé, uma comparação com animais domésticos, eles têm uma natureza de uma aceitação mais tranquila para a obediência ao trabalho de Hashem. Então eles caracterizam-se pela submissão à tarefa de revelar a divindade dentro da existência deste mundo material. Então Yaakov conclui abençoando todas as tribos com as características que são específicas de cada uma delas. São 12 filhos, 12 características diferentes, 12 personalidades diferentes e automaticamente 12 tribos diferentes com 12 bênçãos diferentes. Assim, apesar de cada tribo preservar sua ênfase particular na missão divina do povo judeu, ela também pode e deve incorporar as características de outras tribos dentro de si mesmo. Então, pode assimilar, né, as boas práticas das outras tribos também, né? Então, isso não tem nada de errado, né? Assimilar aquilo que é bom, né, aos olhos de Deus. Portanto, é assim que incorporamos esses dois modos de nos relacionarmos com o mundo. Primeiro, ansiando em transcendê-lo e segundo, trabalhando para aperfeiçoá-lo, né? Então aqui, ansiando em transcender esse mundo físico, ele está exatamente dentro de um escopo de escapismo, né? Escapar às armadilhas desse mundo secular, desse mundo materialista. E o segundo aspecto, que é trabalhando para aperfeiçoar este mundo, ele está exatamente dentro do aspecto da devoção, né? Então é uma dedicação cada vez mais para que as nações possam ter consciência divina, a consciência de um Deus que é um e único, indivisível e incorpóreo, o único Deus e o único Salvador. Então, dessa forma aqui, né, o objetivo é aperfeiçoar o mundo em nossa volta e o mundo que habitamos, ok? Então, dentro desse aspecto aí, colocar o mundo em seu devido lugar. Essa é a realidade. A Hassidut, né, os ensinamentos, a sabedoria,
Chabad, ela nos fala sobre essa questão do mundo, né? Colocar o mundo de volta em seu lugar, né? Então diz assim, em Jerusalém a sensação humana esporádica, porém universal, de sonhar sem poder interpretar o sonho, é mais forte que em qualquer outro lugar, e ainda mais desde que a cidade realmente existe. Mas é assim que a pessoa se sente quando está no exílio. Então, o exílio é uma espécie de sonho, diz a Hassidut Chabad, o ensinamento Chabad. Então, quando o Salmo 126, no verso 1 diz, né, seremos como sonhadores, né? Então, está falando exatamente do retorno para Eretz Israel, para a terra de Israel. Está falando do sonho de retornar à cidade santa, Jerusalém. Então, o exílio é uma espécie de sonho. E, realmente, Terrilim, Salmos 126, verso 1, fala exatamente desse retorno para Eretz Israel, né, o povo judeu, na sua totalidade, para se cumprir a profecia. Então, eles cantarão, né, que parece que estamos sonhando, né? Então, esse sonho, o sonho do retorno à Terra Prometida, o sonho do retorno à Cidade Santa, Jerusalém, né, é um sonho que permeia todo judeu fora de Eretz Israel. Seja através do exílio, no ano 69 e 70 da nossa Era Comum, quando o Império Romano destruiu o Segundo Templo, através de crueldades e tantos crimes que cometeram ali, né, nos dias de Jerusalém, do cerco e assaltar, né, a cidade. Milhões de vidas sucumbiram diante desse exército cruel. E seja aqueles que foram dispersos naqueles dias, sejam os que foram levados, né, cativos, seja para Roma e qualquer outro lugar, o exílio, ele continua fazendo com que pareça um sonho o exílio e que a realidade é retornar a Eretz Israel. E por incrível que pareça, já a própria profecia fala que quando retornarem maciçamente ou totalmente para Eretz Israel, então, como diz o Salmo 126, verso 1, né? Ao retornarmos, seremos como sonhadores, né? Ou seja, o sonho está se tornando realidade, né? Que isso possa acontecer em nossos dias e que seja rapidamente, que seja para agora mesmo. Amém, amém. Por quê? Porque o momento em que os judeus retornarem 100% para a terra de Israel, significa que o Mashiach acabou de se revelar. Então, por isso que seja agora mesmo. Amém, amém. Então, os ensinamentos da Kabbalah têm desestabilizado profundamente o mundo. Quando Deus voltar a Jerusalém, o mundo todo recuperará sua estabilidade. E assim, nossas 3 preces diárias para Deus reconstruir Jerusalém, na verdade significa: ponha o mundo de volta em seu lugar. Ontem nós falamos sobre a questão de você visualizar o mundo nos seus quadrantes, né, no modo de dizer, tudo aquilo que está acontecendo, né, tempestades, furacões, terremotos, tornados, vulcões e a terra se abalando daqui para lá e daí. Então é uma coisa só, né? A realidade é uma só. A terra está fora do seu lugar. Então, quando o povo judeu, na sua essência, né, o povo israelita, eles fazem desde antigamente as 3 preces diárias, né, da manhã Shacharit, à tarde Mincha e à noite Arvit, e os Benei Noach têm feito a parte da manhã o Shacharit
e a parte da noite o Arvit nas suas preces, né? No Shabat fazem as preces da manhã, o Shacharit, as preces da tarde, Mincha, e as preces da noite, o Arvit. Então, na realidade, a partir do povo judeu, essas preces diárias, na realidade, significa, né, quando pede em várias partes, né, das preces diárias, para que Deus venha reconstruir Jerusalém, na essência em si, a prece é: ponha o mundo de volta em seu lugar. Porque a partir do momento que Israel e o povo israelita, o povo judeu, estiverem no seu devido lugar, que significa 100% dos judeus em todo o mundo, de volta à terra prometida, então a profecia desde o princípio, ela se cumprirá perfeitamente 100%. Nenhum judeu fora de Eretz Israel, fora da terra de Israel. E retornarão todos para a terra de Israel. E aqueles povos misturados que estão dentro do estado de Israel, em Jerusalém, cada um deles vai pegar sua mala e vai retornar aos seus países de origem. Por quê? Porque Deus estará, através de Mashiach, colocando o mundo no seu devido lugar. A terra prometida é para o povo judeu, não para a mistura de povos. Os povos das nações podem visitar Eretz Israel, podem visitar a cidade santa, Jerusalém, mas a terra e a cidade santa, ela é posse do povo israelita. Então, quando começar a acontecer esses fatos em si, então Deus estará colocando o mundo no seu devido lugar, voltando ele ao seu devido lugar, melhor dizendo. Então essas preces são nesse sentido. Deus, põe o mundo de volta em seu lugar. Então o povo judeu retorna à terra prometida, 100%. Mashiach, o rei, não somente para o povo israelita e para Israel, mas rei para todas as nações também. Então, desta forma, os povos não precisarão estar em países estrangeiros, não precisarão estar fora da sua nação original. Então aquela questão, cada um na sua casa, não no sentido de ficar trancafiado para faltar o ar e morrer, mas no sentido de cada um habitar no seu próprio país. O mundo voltando ao seu lugar. Então a sabedoria, né, a Hassidut Chabad, traz essa realidade, que no fundo, na mensagem profunda e elevada, em que se é feita a partir dos judeus, e somando-se a ele os Benei Noach, que têm abraçado a fé monoteísta com liderança e orientação rabínica, em nossas preces diárias, a verdade é esta. Então você, Benei Noach, quando estiver fazendo as suas preces diárias, lembre-se disso e some-se também nesse aspecto, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, lembrando desse aspecto das nossas preces diárias, que no âmago, no cerne, na parte mais profunda das nossas preces, o clamor é este: ó Deus, ponha o mundo em seu devido lugar. Esse é o objetivo, ok? Então, um exemplo simples expressa bem esse conceito. Todos nós usamos artefatos eletrônicos. Então, a Hassidut Chabad, os ensinamentos dos nossos mestres do Chabad, então traz de forma metafórica, né, de forma paralela, um ensinamento simples para nós entendermos. Ou seja, todos nós usamos artefatos, aparelhos eletrônicos. Então, o que acontece quando se remove a pilha, ou as pilhas, ou as baterias?
os aparelhos não funcionam, ok? Então, é necessário que seja recolocada a bateria ou as pilhas, seja a forma que você quiser usar, para que realmente os artefatos eletrônicos eles possam, de fato, trabalhar outra vez e trabalhar de forma correta e precisa, certo? Quando dizemos que Jerusalém, ó Deus, seja reconstruída, de fato nós estamos pedindo a Deus para renovar a nossa conexão, para colocar as pilhas, as baterias, para que tudo comece a funcionar novamente no seu devido lugar. Voltar a Sião não é uma questão de geografia apenas, mas de conexão. Restabelecer essa conexão colocará o mundo outra vez no seu devido lugar. Equilíbrio e harmonia nos quatro ventos do nosso planeta, de norte e sul, leste a oeste. Vimos, portanto, que a ressurreição de Jerusalém, ela deverá ocorrer em dois pontos, ou em dois planos, por assim dizer, o espiritual e o terreno. A respeito de ruas e casas, é fácil reconstruir Jerusalém. É uma questão material, é uma questão física, que está totalmente ligado a este mundo físico, o mundo de Asiá, o mundo da ação. Porém, reconstruí-la adequadamente significa corpo e alma, seus edifícios, ruas, água e árvores e internamente. Como declarou o rei Salomão em Kohelet, Eclesiastes capítulo 10, verso 7. Vi servos sobre cavalos e príncipes caminhando como servos em cima do chão. Ou seja, os servos sobre o cavalo e os príncipes que deveriam estar nos cavalos, puxados pelos servos, os príncipes que estão puxando os cavalos com os servos montados nos cavalos. Então aqui o rei Salomão, ele está vendo, há uma desordem interna e uma das definições de exílio. E quando a ordem correta não é respeitada, nada é realmente construído. Embora a cidade possa parecer real, é apenas uma construção imaginária. Daí vem nossos sentimentos de estarmos vivendo em um sonho, mesmo quando estamos lá. Então, na realidade, o que a Hassidut Chabad traz para nós aqui é o que você vê em Jerusalém, o que você vê em Israel e o que você vê no mundo é um sonho, não é real. Esse ensinamento que está conectado com os níveis mais profundos da sabedoria judaica, entre elas o Talmud, a Kabbalah principalmente, vem trazer esse ponto de vista, algo espetacular. Sem sombra de dúvida, algo que é para chamar-nos a atenção no sentido de que o que você está vendo não é real. É um sonho. Como interpretar isso? Como entender isso se eu estou olhando para o mundo, as doenças, essa epidemia, os perversos querendo escravizar as pessoas, querendo obrigar as pessoas a tomarem remédios que não é para tomarem. Se não tomarem, vão ter prejuízo, são ameaças, prisões que estão acontecendo. O mundo parece que está de ponta cabeça, como diz aqui Salomão em Kohelet, capítulo 10, verso 7. A ordem das coisas estão invertidas, os valores estão invertidos. Então, nesse aspecto, a Hassidut Chabad fala para nós, é um sonho, não é real. E o que significa isso? Que isso não vai permanecer. Numa linguagem simples, para se entender de forma mais fácil, o que nós estamos vendo
não é real. Por quê? O que é real é aquilo que existe e permanece para sempre. Então, o que nós estamos vendo é algo passageiro. Vai passar. Não vai permanecer. E quando o Mashiach se revelar e o mundo começar a voltar ao seu lugar original que Deus estabeleceu na criação, aí sim o que é real se revelará e permanecerá. E o sonho vai embora. Vai embora. Por isso que a redenção final, que nos fala, né, a Torá, os demais escritos e a sabedoria judaica, nos fala exatamente sobre essa questão de Mashiach. Nós agora trabalhamos, lutamos, nós agora nos esforçamos para cumprir mitzvot, mandamentos divinos, a vontade divina, para que nós possamos, de fato, nós possamos contribuir para a revelação de Mashiach, para que nós tenhamos méritos no trabalho, no serviço a Deus, para trazer mais luz divina e para transformar este mundo na moradia de Deus, para que nós tenhamos méritos para podermos participar da redenção final com Mashiach, de podermos ressuscitar nos dias de Mashiach, porque você também é um sonho. Ou seja, essa quelipá, essa casca que você e eu temos, ela não é real. Nós não somos assim. Por isso, Deus deu a ordem. Tu és terra, e a terra retornarás. E na ressurreição de Mashiach, aí nós vamos ressurgir com a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira essência. Então, por isso, toda vez, todo dia em que você fizer as suas preces diárias, lembre-se que, ao pedirmos para a reconstrução de Jerusalém, na realidade, de forma profunda e mais elevada, nós estamos pedindo a Deus, ó Deus, põe o mundo de volta no seu lugar. Dessa forma, então, como pode Jerusalém ser verdadeiramente reconstruída? Nossa liturgia nos dá algumas pistas. Antes de mais nada, não podemos falar sobre Jerusalém sem falarmos de amor. Nos sentimentos de Israel, pela cidade sagrada, mas também de maneira pela qual o retorno deve acontecer. Quando dizemos em nossas preces diárias, a Jerusalém, tua cidade, com compaixão retornaste, expressamos nosso desejo para que o retorno seja suave, pois como nos relembra Ezequiel, poderia também ser catastrófico. Eu te governarei com uma mão poderosa e com ira transbordante, como uma tempestade pode criar uma montanha. Está lá em Ezequiel capítulo 20, verso 33. Então, é pedido que esse retorno seja suave. Porque se de repente, todo judeu nos quadrantes da terra, entre as nações, de repente, pá, sai das nações e pá, Jerusalém, Israel, isso é algo terrível que aconteceria no mundo inteiro. As catástrofes seriam enormes. Por isso, a prece é para o retorno suave. Por isso, principalmente a partir do Holocausto, principalmente a partir de 14 de maio de 1948, onde foi estabelecido o Estado de Israel, o retorno judaico para a terra de Israel tem sido constante, suave,
permanentemente, diariamente, constantemente, há retorno dos israelitas, do povo judeu, para Eretz Israel. E além disto, né, o departamento específico, lá não sei o nome no momento, que tem a responsabilidade de identificar partes das tribos perdidas, das 10 tribos perdidas, entre as nações, e eles estão localizando aqui, ali e acolá, e eles estão indo nestas nações, estão encontrando o povo, estão realmente identificando, e o povo está se identificando. E o reencontro das tribos estão acontecendo. O retorno está sendo suave e constante. As profecias estão se cumprindo diante dos teus olhos. Os sinais de Deus de que o mundo está prestes para qualquer momento mesmo a voltar no seu devido lugar. E as coisas serão como Deus o fez desde o princípio, com harmonia, equilíbrio, amor e paz. Continuando, eis porque Jerusalém é sempre uma história de amor, como vemos em grande parte da nossa liturgia, né? O Sidur das nossas preces diárias. Para o judeu propriamente dito, existe o grande Sidur, onde eles têm ali o seu livro das preces diárias. Para os não-judeus, o Benei Noach, nós temos o nosso Sidur Benei Noach. E esse Sidur Benei Noach é importante que cada um tenha o seu, na sua própria posse, e que cada um use do seu Sidur, o livro de preces, o livro de orações, para o fazê-lo diariamente, para estar somando nessa história de amor. Então as nossas preces diárias, amados, ela não é uma coisa assim, e nem uma coisa fria, calculista, metódica no sentido frio, mas as nossas preces diárias é uma história de amor. E nós precisamos fazer as nossas preces diárias, por quê? Porque nós precisamos responder com amor com aquele que tanto nos ama, o próprio Deus. Nós precisamos fazer as nossas preces diárias como um ato de amor, fazendo parte dessa história de amor, por causa da terra de Israel. A terra de amor que Deus deu de presente para o filho primogênito, o povo judeu. E porque nós amamos o povo judeu e nós amamos a terra de Israel. Nós precisamos fazer as nossas preces diárias para que nós possamos vivenciar essa história de amor para com a cidade santa, que a única cidade santa que existe na face da terra é Jerusalém, nenhuma outra. É Jerusalém, a cidade do grande rei David. O local em que Deus apontou para que ali fosse construído o Beit Hamikdash, o grande templo, onde a glória de Deus se manifestou, ali se fez presente. Mas com a destruição do Império Romano no ano 69 e 70, da nossa era comum, só ficou o muro, chamado Muro das Lamentações para as Nações, mas é o Kotel, que significa o muro ocidental. Então nossas preces diárias, ela precisa ser um ato de amor, para sermos participantes dessa história de amor de Deus. Esta história de amor de Deus, para nós vivenciarmos. Então as nossas preces diárias não é apenas um blá, blá, blá. Não é apenas um papagaio falando, repetindo. Mas ela precisa vir do coração. Então é um ato de inteligência e de coração. É um ato com a razão e com a emoção. É um ato onde nós, de forma inteligente, nós compreendemos a história de amor de Deus
e com o coração transbordante em amor, nós correspondemos ao amor de Deus. Por isso, diz o salmista, bem-aventurados são aqueles que abençoa Israel, o povo judeu, que ora pela paz de Jerusalém, serão abençoados, serão protegidos, terão o amor de Deus em seu benefício. Continuando, por isso, nós temos aí, entre outras coisas, o grande poeta espanhol Yehudá Halevi chama Jerusalém de plenitude de beleza. Jerusalém, na linguagem do nosso poeta espanhol Yehudá Halevi, é plenitude de beleza. E afirma que toda a perfeição está unido dentro de Jerusalém. Em outra canção de amor, nós temos lá o Lerado de Likrat Kalá, Penei Shabbat Nekabelá. Ou seja, vem minha amada, certo? Que cantamos para dar as boas-vindas no Shabat. Jerusalém é comparada a uma noiva, enfeitada com adornos, esperando o retorno do filho primogênito de Deus. Então, nós temos aí estas e tantas outras canções que falam exatamente de forma poética essa questão de Yerushalayim, Zel Zaraf, Jerusalém de ouro, Yerushalayim de ouro, Sandra Souza, lá de Palmares, Pernambuco, Shalom, Shalom. Então essa é a realidade. Então, amados, nós precisamos viver essa história de amor. O mundo em si, não totalmente, porque se totalmente o fosse, viver um mundo de ódio, então isso aqui já teria virado pó e nós voltaríamos ao zero absoluto, que é antes da criação. Ai, rinite alérgica, viu, gente? Então, nós voltaríamos ao zero absoluto, que era antes da criação, só Deus existia. Graças a Deus que nós não estamos vivendo 100% um mundo de ódio. Mas graças a Deus que nós vivemos um mundo onde há muito amor, sim. Você não pode dizer não há amor neste mundo. Porque se você falar nisso e acreditar nisso, a tua vida não tem mais sentido. Não tem mais sentido de você viver. Se você acredita que o mundo é 100% de ódio, para que viver? Graças a Deus que nós temos uma boa parte, uma grande parte de povos entre as nações que vive sim uma verdadeira história de amor para com Deus e para com aqueles que se somam a essa história de amor. Quantos atos de bondade, de caridade que as pessoas têm feito nesse mundo afora. Então, o amor existe. O mundo é maravilhoso, sim, porque ainda existe amor. E você pode fazer parte dessa história. Continuando aqui, nossa volta a Jerusalém deve ser também uma verdadeira reunião, e não apenas um encontro. Jerusalém é uma cidade muito sensível, ela é uma cidade de paz, mas também um local fervilhante de ódio devido ao constante risco de contendas, que infelizmente sobreviveu até os dias atuais, os conflitos que ali existem. Esta irritação brota da hipersensibilidade da própria cidade. Jerusalém é como lugar onde todos os nervos se juntam. Quando você o toca, tudo começa a estremecer. Então, Jerusalém, é uma cidade super sensível. Lidar com uma área sensível exige delicadeza especial. Devemos ser cuidadosos lá, com a cidade e uns com os outros. Daí a máxima talmúdica, o ensinamento do Talmud, que diz assim, abre aspas, aqueles que nascerem em Jerusalém receberão uma recompensa especial, mas aqueles que amam Jerusalém também a receberão,
Por isso, Ishaiah, o profeta Isaías, no capítulo 66, verso 10, ele diz assim: rejubile-se com Jerusalém, todos os que a amam. Então, entre as nações, os povos não judeus, podemos participar desse regozijo, dessa grande festa de amor, de alegria, de júbilo, realmente que se refere a Jerusalém. Então, dentro desse aspecto aí, né, como diz o profeta Isaías, nós podemos participar. Por isso, o salmista diz, né, aqueles que abençoam Jerusalém, aqueles que oram pela paz, que haja paz dentro dos teus muros, são abençoados. Então, dentro desse aspecto, todos podem ser participantes dessa realidade. Portanto, a verdadeira reconstrução de Jerusalém implica na reconstrução do templo. A reconstrução do templo e a reconstrução de Jerusalém propriamente dita estão conectadas. É uma conexão, não tem como separar uma coisa da outra. Há uma progressão. Primeiro, Deus novamente habitará Jerusalém. Depois reconstruímos sua casa e o serviremos lá. Então, primeiro, antes da construção do Beit HaMikdash, o grande templo de Jerusalém, é necessária a presença divina em Jerusalém, na realidade. Como foi nos dias de Salomão, por exemplo, quando foi a inauguração do templo. Onde o próprio livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, nos fala lá de forma preciosa e maravilhosa, onde a glória de Deus se manifestou na inauguração do templo, e onde ali a revelação divina diz de forma bem clara, que os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos a este lugar, às preces deste lugar. Então, primeiramente, precisa a presença divina, essa presença divina de fato em Jerusalém. Hoje não tem essa presença de fato. E por que não tem essa presença de fato? Porque Jerusalém é super dividida. Há uma mistura de povos, de religiões, de idolatrias e por aí afora vai. Há contendas, atritos, nervos à flor da pele e acontece tantos conflitos, mortes, etc. e tal. Isso cessará, isso passará, porque é um sonho. O que é real acontecerá nos dias de Mashiach. Então, primeiramente, essa presença divina, né, para começar, ela precisa ser real. E as coisas precisam estar voltando, o mundo precisa estar voltando ao seu devido lugar. Cada um na sua nação. Então, dentro desse aspecto, né? Então, primeiro, a presença divina. E isso será possível com o início, não somente da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, mas também o início, propriamente dito, do retorno 100% dos judeus para Eretz Israel, para a terra de Israel. Entre as nações, nenhum judeu, todos retornarão, absolutamente, todos retornarão. Certo? Então é importante observarmos isso. Nessa sequência, todos os judeus em Jerusalém, em Israel e Jerusalém, Mashiach se revelando como deve o ser, as nações começam a entrar no seu devido lugar, e aí então Mashiach, nós estamos falando de forma resumida, ok? Aí Mashiach, ele estará coordenando a construção do terceiro e o definitivo templo, que não será mais destruído, ele será eterno. Portanto, lembre-se desse detalhe, o terceiro templo, ele será construído e as suas proporções físicas e espirituais serão muito maiores do que os dois primeiros templos. E será aqui, nesta terra, lá em Jerusalém. E esse templo será eterno. Portanto,
A terra não vai acabar não, viu? Acorde. A terra não vai acabar não, viu? A terra não vai ser destruída por guerra nuclear, guerra bacteriológica ou biológica, como está acontecendo atualmente, que isso também é um sonho, vai passar, os perversos vão pagar a sua conta pelo tribunal celestial e está acontecendo e vai acontecer mais rapidamente do que você pensa, certo? Então, as coisas acontecendo, o mundo voltando ao seu lugar. Então, nesse sentido, né, rejubile-se com Jerusalém todos os que a amam. A verdadeira reconstrução de Jerusalém implica a reconstrução do templo, né, do terceiro templo. Há uma progressão. Deus novamente habitará Jerusalém, depois reconstruirá sua casa e o serviço a Deus será totalmente restabelecido no Beit HaMikdash. Talvez isso seja porque Ishayahu compara Jerusalém e Israel a uma mulher triste, abandonada pelo marido. Antes de mais nada, volta para casa depois disso. Nós veremos de fato isso acontecendo. Então o profeta Isaías ele faz uma comparação humana que nós compreendemos facilmente, né? Em que a mulher ela chora porque o marido vai embora, né? E depois ele retorna a um grande regozijo, uma grande alegria, né? Então é nesse sentido para que os seres humanos possam compreender melhor essa questão. Então, mais uma vez, a mulher abandonada pode ser nós mesmos. Quando a esposa abandonada sai para um passeio, quando ela está em algum outro lugar, ela sente menos ausência do marido. Então, aqui também outra comparação dentro do aspecto físico e humano, né, do relacionamento conjugal, né? Então, a mulher, o marido vai embora, ela fica sozinha. Quando ela sai para um passeio, então a ausência do marido em casa, ela não é tão sentida, porque ela está num passeio, está envolvida nesse passeio. Quando ela retorna para casa, então o sentimento é mais forte da ausência do marido, né? E quando o marido retorna, então isso se transforma numa festa, né? Grande alegria, grande regozijo por parte da esposa. Traduzindo, isso significa que Israel é a mulher abandonada. Por isso, na destruição do segundo templo, é onde que a mulher abandonada, entre aspas, ela saiu para as nações, está envolvida entre as nações. Então, de uma certa forma, a ausência do marido, que é Deus, não é muito sentido, mas a partir de 14 de maio de 1948, quando começou o retorno para Eretz Israel, então essa ausência ela tem sido mais forte. Por isso que os nossos sábios, através do Sidur, o livro de preces, o livro de orações, traz de forma bem íntima, bem elevada, a questão de que seja reconstruído Jerusalém, que na realidade é que o mundo volte ao seu lugar original. Ou seja, que o marido retorne para casa, que Deus retorne para casa, Jerusalém, que a presença divina em Jerusalém encha toda Jerusalém, através do Beit HaMikdash, da sua presença, da sua glória. Através do Beit HaMikdash, toda a cidade se enche da presença divina. Através da presença divina no Beit HaMikdash, o grande templo, na cidade santa Jerusalém, todo Israel, todo o território de Israel se enche dessa mesma presença. E através disto, como diz o profeta Isaías, Ishayahu, né, no capítulo 2, a partir de Jerusalém, a partir de Jerusalém, onde está o Beit HaMikdash naqueles dias construído devidamente, sairá a palavra de Deus para todas as nações,
e a palavra divina, a palavra da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, encherão toda a terra, assim como as águas cobrem o fundo do mar. As terras se encherão da presença divina e da palavra de Deus. Então, este é, de fato, a Shekhinah, a presença divina que encherá toda a cidade de Jerusalém. Aí acontece a construção do terceiro e definitivo templo. Enche todo o Beit HaMikdash da sua Shekhinah, da sua presença, da sua glória. Toda a cidade, todo Israel e dali para todas as nações. A luz divina será 100% real entre as nações. Desde o sonho de Yaakov até o presente momento, Jerusalém sempre esteve entre o céu e a terra, um lugar onde o sublime está em constante contato com o mundano. Por um lado, as pessoas gospem no chão, por outro, vivem como se estivessem em um perpétuo sonho. Ambos os aspectos são reais, nenhum deles conta toda a história, pois agora vivemos o exílio e rezamos, uma vez mais, pelo retorno a Jerusalém, retorno da Shekhinah, a presença divina em Jerusalém, o retorno da glória de Deus na construção do terceiro e definitivo templo, o retorno do mundo às nações, cada um no seu devido lugar, onde harmonia, amor e paz estarão realmente presentes, porque a palavra de Deus encherá toda a face da terra, assim como as águas cobrem o fundo do mar. Portanto, seja forte, seja luz, viva esta história de amor. Até amanhã. Shalom, shalom.